Palavra de especialista. Oferecimento Yuri Veículos. O seu próximo carro está aqui. Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Rony, professor de Física do IFRN Campo Santa Cruz. Inicialmente gostaria de cumprimentar os apresentadores João Fernandes e Alex Santos e todos os ouvintes do Interação 98 e agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar participando desse programa que traz essas contribuições tão importantes, para o nosso dia a dia, trazendo um pouquinho do conhecimento específico, às vezes de ciência, às vezes de outros assuntos que estão relacionados com o nosso dia a dia. Então, como solicitado, o tema a ser abordado hoje é o funcionamento da panela de pressão, E eu vou aqui, à luz da física, tentar explicar, esclarecer alguns pontos que sempre geram alguma dúvida, alguns questionamentos. E é importante que a gente tenha esse conhecimento para ficar mais familiarizado, com o funcionamento desse item tão comum nas nossas casas, ok? Então, inicialmente, eu queria explicar que o princípio de funcionamento da panela de pressão tradicional é o mesmo da panela de pressão elétrica, tá certo? Então o princípio físico não muda. O que muda de uma panela para outra é a fonte de calor, que faz com que a panela funcione cozinhando, fazendo o cozimento dos alimentos. No caso da panela tradicional, a panela de pressão tradicional, assim como qualquer outra panela que a gente utiliza no fogão, a fonte de calor é a própria chama do fogão, que esse calor, essa energia vem do processo de combustão do gás que está queimando lá e fazendo aquela chama ficar acesa ali. Então essa é a fonte de calor. No caso da panela de pressão, a fonte de calor é a energia elétrica. Então é um processo de transformação de energia elétrica em calor, certo? Essa é a diferença entre esses dois tipos de panela de pressão. Agora, falando especificamente do princípio físico, por trás desse funcionamento da panela de pressão, a gente precisa entender um detalhe. Quando a gente se refere à pressão, a gente sempre toma como referência o que a gente chama de pressão atmosférica, que é essa pressão que todos nós experimentamos no nosso dia a dia, tá certo? Nós estamos submetidos à pressão do ar da atmosfera da Terra. Se você estiver num local em que você está a nível do mar, você não está num local muito alto, nem muito abaixo do nível do mar, que é o caso de Santa Cruz, que é o caso da maioria das cidades do nosso estado, você está submetido à pressão que nós consideramos de 1 atm. É um valor de referência para a medida de pressão, tá certo? 1 atm. Então, o que acontece na panela de pressão é que internamente essa pressão vai passar de 1 atm, ou seja, você vai ter uma pressão maior que 1 atm, uma pressão maior que a pressão atmosférica, ok? E por que isso ocorre? Então aí está a explicação física da situação. Você tem o aquecimento do líquido, da água, junto com os outros líquidos que podem estar dentro da panela, junto com os alimentos, e esse líquido, essa água, ele sofre um processo de vaporização, devido ao aumento de temperatura. Só que como a panela de pressão ela é totalmente vedada, esse é o principal segredo, ela tem que ser totalmente vedada, esse vapor proveniente do processo de vaporização se acumula sobre aquele líquido, sobre a água, onde está o alimento. Então ali naquele espaço entre a superfície da água e a tampa da panela, você vai ter um acúmulo de vapor. E esse acúmulo de vapor faz com que a pressão ali dentro fique maior do que a pressão do lado de fora. E o que é que isso ocasiona? Isso ocasiona um aumento no ponto de ebulição da água. O que é o ponto de ebulição da água? É aquela temperatura, aquele valor de temperatura que a água passa do estado líquido para o estado gasoso, para o estado de vapor da água, tá certo? Então, o que acontece é que você vai fazer, com esse aumento do ponto de ebulição, você vai fazer com que a água e tudo que está ali dentro atinja uma temperatura maior que 100 graus Celsius, que é o ponto de ebulição se você estivesse fora da panela de pressão. Ou seja, se você colocar água para ferver numa panela comum, a água ferve a 100 graus Celsius. Então, um alimento que está cozinhando numa panela comum, o máximo de temperatura que você vai chegar é 100 graus Celsius, que é quando a água estiver fervendo, certo?
Na panela de pressão, não. Você consegue chegar a temperaturas maiores do que 100 graus Celsius. Por quê? Porque como a pressão lá é maior, o ponto de ebulição aumenta. Então existe uma relação aí entre a pressão no local e a temperatura de ebulição da água, tá certo? Então você consegue atingir uma temperatura acima de 100 graus Celsius. Devido a isso, o alimento cozinha mais rápido, porque o processo de cozimento do alimento, né, o tempo que aquele alimento fica pronto, fica no ponto que você quer, está diretamente associado à temperatura que você consegue atingir. Então, na panela de pressão, você consegue atingir temperaturas maiores, porque a pressão interna é maior, né, dentro da panela de pressão, então você consegue que o alimento sofra o processo de cozimento mais rápido, tá certo? Aí, por fim, eu acho interessante a gente falar sobre as questões de segurança, né, que sempre geram dúvidas nas pessoas, né? E aí, assim, é importante estar atento aos itens de segurança da panela de pressão, justamente para que não ocorra nenhum acidente. Então, por exemplo, a válvula de segurança, né, ela serve para controlar a pressão, porque assim, é interessante que você tenha uma pressão interna, né, dentro da panela, maior do que a pressão externa, que é a pressão atmosférica, mas esse aumento de pressão não pode ser descontrolado. Por quê? Porque se você aumenta internamente a pressão descontroladamente, a panela de pressão vira uma bomba. É exatamente isso, é literalmente isso. A panela de pressão vira uma bomba. O princípio de funcionamento de qualquer bomba é esse, é você fazer a pressão dentro da bomba ser tão grande que ela explode. Então ela explode e libera uma energia tremenda, né? E aí os estilhaços da bomba, os pedaços da bomba, né? Porque ela vai se despedaçar todo, vai acabar com o que tiver ao lado, ou seja, toda bomba funciona assim. Se você deixa a panela de pressão aumentar a pressão interna descontroladamente, ela vira uma bomba, tá certo? Então, os dispositivos de segurança servem justamente para o quê? Para controlar essa pressão interna, deixando escapar o vapor, no caso da panela comum, né? Esse vapor escapa através daquela válvulazinha que faz aquele chiado, e aquele vapor saindo é justamente o mecanismo de controle de pressão através do quê? Do escapamento do vapor, para que a pressão interna seja maior do que a pressão atmosférica, mas não se torne tão grande a ponto da panela de pressão virar uma bomba, tá certo? Então é importante ficar atento a esses dispositivos de segurança, que se a válvula está funcionando normalmente, se o vapor está saindo, né? A questão da vedação também, porque às vezes um defeito na borracha pode ocasionar algum problema que a panela venha a explodir também. Então é importante estar atento a todos esses detalhes dos dispositivos de segurança. Em relação ao ato de colocar a panela de pressão ainda quente após retirá-la do fogo, né, embaixo da água, o risco que existe é você provocar um choque térmico, né? Na verdade, você vai estar provocando um choque térmico que pode ocasionar uma pequena rachadura na panela, na parede da panela, né? Na superfície da panela, e isso ocasionar, por consequência, uma explosão, certo? Porque aí seria exatamente um pequeno espaço em que aquele vapor que ainda está com a pressão muito alta dentro da panela vai querer escapar, né? Então, como a pressão interna ainda é muito alta, quando você retira do fogo, qualquer rachadura que exista na superfície pode ter como consequência uma explosão, tá certo? Então, o ideal é você realmente deixar a panela esfriar, né, com o tempo. É lógico que o material de que é feita a panela de pressão é muito resistente, né? E aí esse risco ele não é assim tão alto, mas existe. Então, assim, para evitar qualquer tipo de problema, né, o ideal é que você espere um pouco, deixe a panela esfriar naturalmente, porque aí esse abaixamento de temperatura gradual, aos poucos, né, vai fazer com que a pressão também reduza internamente, sem nenhum risco de danificar a estrutura da panela, e aí você também não vai ter um risco de explosão. Ok? Então, pessoal, é isso. Eu acho que com esses comentários aqui a gente deu uma explicação razoável aí do funcionamento da panela de pressão, e aí eu fico à disposição para mais dúvidas que surgirem desse assunto ou de outros, tá certo? Em outras oportunidades. Então, um grande abraço aí a todos e até a próxima. Palavra de especialista. Oferecimento Yuri Veículos. Está pensando em comprar o seu carro? Vem para Yuri Veículos.
Carros novos e seminovos, todas as marcas e com as melhores condições para pagamentos. Em Santa Cruz, no Rio Grande do Norte. Saída para Currais Novos. Fone 84 32 91 38 83 e o WhatsApp 994 23 9606. Yuri Veículos, o seu próximo carro está aqui. Compra, vende, troca e financia.